Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso Shell Script Profissional do Básico Avançado, o módulo 1, Comandos Básicos do Shell. Hoje nós vamos ver o comando cut, ok? Para selecionar um grupo de caracteres de uma mensagem. Exemplo, vou escrever uma mensagem aqui, echo, colocar o meu nome, né? Dirac, ok? E eu vou passar isso com o que a gente já viu na última aula, que é o pipe. Vai direcionar o resultado desse comando para um outro comando, para o comando cut, para ele selecionar um grupo de caracteres. Eu vou colocar aqui "-c", tá? Que é para informar que ele vai selecionar apenas um grupo de caracteres. E eu vou colocar para ele selecionar o primeiro caractere, ok? Então eu ponho "-c1". Ele selecionou a letra D. Posso utilizar C2. Selecionou a letra I. E assim por diante. Ele selecionou a letra R, que é o terceiro caractere. Ok? Eu posso também passar um grupo de caracteres, se eu não me engano é com hífen. Isso. Passando o hífen aqui. Ou seja, eu selecionei do segundo ao terceiro caractere. Colocar aqui para selecionar do segundo ao quarto caractere, por exemplo. Selecionou do segundo ao quarto caractere. Ok? E assim eu posso selecionar pedaços, né, desse caractere aqui, né, ou de algum texto, ok? Mas o comando cut ele serve para muito mais do que isso. Ele serve para selecionar também colunas de um arquivo que a gente chama de CSV. Né? Vamos utilizar o comando echo para criar uma pequena matriz, ok? Para isso a gente vai utilizar o comando echo-e para ele interpretar os caracteres especiais. A gente vai passar 1, 2, 3, barra N. Esse barra N é uma quebra de linha, ou seja, para ele pular uma linha. Vocês vão ver o que significa. 4, 5, 6, barra N, 7, 8, 9. Fechei aqui. Vou imprimir essa sequência na tela aqui. Tá? Ele interpreta esse barra N, por causa do "-e", para ele pular para a próxima linha. É o que a gente chama de caractere de quebra de linha. E aqui eu tenho o tipo de formato CSV, que é um conjunto de números separados por vírgula. Esse caractere vírgula ele serve somente para separar cada conjunto de números. Tá? Esse caractere a gente chama de separador. Ok? Poderia ser um espaço em branco, poderia ser um ponto e vírgula, etc. Né? No caso, para separar diretórios, na nossa variável $path, o shell ele adota como padrão o dois pontos. Ou seja, esses dois pontos representam o separador desse conjunto de caracteres aqui. Então aqui tem um endereço, esses dois pontos separam esse outro endereço, que separa esse outro endereço e assim por diante. Isso tudo significa o seguinte, que esse caractere aqui, ele serve apenas para separar um endereço do outro. Ok? Tá, Rodolfo? Mas como a gente pode utilizar isso no comando cut? Primeiro vamos criar um arquivo que a gente vai chamar de matriz.csv para armazenar esses valores que a gente acabou de ver aqui na tela. Ok? Se a gente der um cat no arquivo matriz, está aqui o mesmo conteúdo da nossa mensagem. Agora a gente vai utilizar o comando cut apenas para selecionar a primeira coluna. Para fazer isso, a gente passa, né, esse cat matriz aqui, ou seja, o conteúdo do arquivo CSV, para o comando cut. Mas para selecionar a primeira coluna, a gente poderia tanto fazer com o caractere "-c", né, utilizando o "-c1",
ele selecionaria o primeiro grupo de caracteres, né, que no caso é a primeira coluna aqui. Mas uma forma mais elegante de fazer isso é utilizando a flag "-d". Eu passo "-d", entre aspas duplas, eu passo caractere vírgula. Esse "-d" é o que a gente chamou de delimitador, ou seja, o caractere que está separando os números aqui. E eu passo "-f1", ou seja, eu quero a primeira coluna. Tá? No caso, essa primeira coluna ela vai receber o nome de campo. Então eu quero o primeiro campo aqui. Selecionei a primeira coluna. Ok? Posso também passar "-f2" para selecionar a segunda coluna. Ele selecionou para mim a segunda coluna. Se eu passar "-f3", ele entende que se trata da terceira coluna. Posso também passar de 2 a 3. Só que aí ele entende que é a segunda coluna e a terceira coluna. Ok? E ele está usando essa vírgula como separador padrão. Tá? Esse comando cut ele vai ser muito útil quando a gente quiser armazenar algum tipo de informação em um arquivo e ler essa informação para os nossos programas. Tá? Quando os nossos programas ficarem mais complexos, a gente tem que ler um conjunto de diretórios, de usuários ou de variáveis. Né? Exemplo, num programa de cadastro de usuários, em que a segunda coluna seja a idade, a terceira coluna seja o login, etc., a gente vai precisar utilizar bastante esse comando cut. Ok? Então, peguem esses comandos e testem na máquina de vocês e vão aprendendo como o comando cut funciona na prática. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.